Vamos agora revisar matrizes. Conhecendo o conceito, uma matriz M por N é uma tabela que tem M vezes N elementos dispostos. M é o número de linhas e N é o número de colunas. Olha esse exemplo. Minha matriz A maiúscula igual. Normalmente colocamos entre colchetes ou parênteses. Você tem aqui dentro seus elementos e eles são descritos por índices. O primeiro, o número que aparece aqui é a linha que ele ocupa. E o segundo é a coluna. M é a quantidade de linhas, N é a quantidade de colunas. Estou pegando só um elemento aqui para exemplificar, o A12. O que significa isso? Que ele está na primeira linha, cruzando com a segunda coluna. Agora olhem aqui, primeira linha cruzando com a segunda coluna. De forma geral, costumamos chamar de A e J, onde o I representa a linha que ele está e o J representa a coluna que ele está. Uma coisa importante no estudo das matrizes são alguns conceitos. O que é uma matriz quadrada? É aquela na qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se eu tenho duas linhas e duas colunas, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. É uma matriz 2 por 2, por exemplo. O que é uma matriz diagonal? É aquela matriz quadrada em que a diagonal principal tem pelo menos um elemento diferente de zero. Bom, o que é a diagonal principal? Se eu pegar uma matriz qualquer aqui, vamos pegar 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Diagonal principal é essa aqui, ó, que você pega, cuja característica é o número da linha é o mesmo número da coluna. Então é o A11, é o A22. Se ela fosse maior, poderia ter um A33 e assim por diante. Tá? Então ela é uma matriz diagonal quando essa diagonal principal tem pelo menos um elemento diferente de zero e todos os outros são zero. Claro que esse exemplo que eu acabei de fazer não é uma matriz diagonal. E dessas matrizes diagonais, a mais importante é a matriz identidade, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E como ela é uma matriz diagonal, todos os outros são iguais a 0. Também um conceito que é bom vocês saberem é o conceito de matriz transposta. É quando você troca as linhas por colunas, ordenadamente. Então, deixa eu pegar esse exemplo. Olha, o A, primeira linha 2, 0 e menos 1. O A transposta terá como primeira coluna o 2, 0 e menos 1. A segunda linha é 2, 4 e 2. Então, a segunda coluna será 2, 4 e 2. Então, essa matriz que eu acabei de fazer seria a transposta da matriz A. Falando agora sobre operações envolvendo matrizes. Se eu vou somar ou subtrair matrizes, primeiro é importante dizer que elas têm de ser do mesmo tipo M vezes N. A quantidade de linhas e colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas e colunas da segunda. E é bem simples fazer. Você vai somar ou subtrair os elementos correspondentes, ou seja, o elemento A1 com o B11, o A12 com o B12, vale para a soma ou para a subtração. Então, se eu pegasse esse exemplo aqui e quisesse somar A mais B, o resultado seria você fazer ordenadamente. Por exemplo, o 2 eu vou somar com menos 1. E 2 somar com menos 1 fica 2 menos 1, que vira 1. O 0 eu vou somar com 1. 0 mais 1 dá 1. O menos 1 eu vou somar com 5. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, vira 4. O 2 eu vou somar com 4, que dá 6. O 4 eu vou somar com menos 2, que dá 2. E o menos 2 eu vou somar com menos 1, que dá menos 3. Mesma coisa, se fosse uma subtração, só que ao invés de somar os termos, eu iria subtrair de forma ordenada. Também é muito simples multiplicar um número real por toda uma matriz. Basta você multiplicar todos os termos por ela. Então, se eu pegasse essa matriz do exemplo e quisesse fazer a matriz 3 vezes A, ou seja, multiplicá-la por 3, bastaria multiplicar todos os seus elementos por 3. Então, ficaria 3 vezes 2, que é 6, 3 vezes 0, 0, 3 menos 1, que é menos 3. 3 vezes 2, que dá 6, 3 vezes 4, que dá 12, e 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Essa seria a matriz resultante. Já a multiplicação de matriz, ou seja, uma matriz por outra, não é tão direto, você tem que ter um certo cuidado. O que você vai ter que fazer? Se eu pegar esse exemplo aqui, para multiplicar, primeiro nós temos uma condição. O número de colunas da primeira tem que bater com o número de linhas da segunda. Então aqui nós temos 3 colunas e aqui nós temos 3 linhas, então dá para fazer. Olha só o que eu vou fazer, vou pegar como primeiro elemento da multiplicação toda a primeira linha com toda a primeira coluna e multiplicar em ordem. O 2 vezes 2, o 0 vezes 0 e o menos 1 vezes menos 2. E vou somar. Então já fiz aqui para vocês. Vou fazer isso com todas. Se eu pegar a primeira linha com a segunda coluna,
eu vou ter esse elemento aqui, ó, que seria o resultante, primeira linha, segunda coluna. É 2 vezes 1, mais 0 vezes 4, mais menos 1 vezes menos 1. E eu vou fazendo isso. Segunda linha com primeira coluna vai me dar esses termos. Segunda linha com segunda coluna vai me dar isso. Depois é só resolver que eu vou ter o resultado da multiplicação. Também de forma conceitual, porque aqui na revisão realmente não daria tempo de entrar em detalhe, entenda que matriz inversa é uma matriz quadrada e que se você multiplica pelo que chamamos de inverso, o resultado deverá ser igual à matriz identidade. Normalmente, quando o exercício pede para calcular a matriz inversa, você pega a matriz principal, que é dada, coloca a outra em forma de variáveis e vai resolvendo por sistemas. Também faz parte do estudo de matrizes conhecer seu determinante, que é o valor numérico associado a matrizes quadradas. Se ela for de ordem 1, é muito direto. Esse determinante eu posso chamar de det da matriz, no caso do A det A, ou posso colocar a matriz entre barras, que a gente entende que é determinante. Se ela só tiver um elemento, for 1 por 1, o determinante é o próprio elemento, tá? Então eu posso escrever que det A é igual a 4, ou que essa matriz é entre barras, né, seu determinante também, posso escrever como 4. Agora, de ordem 2, nós podemos fazer por um método bem tranquilo, todo mundo praticamente conhece. Eu vou multiplicar a diagonal principal, nesse caso 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E vou fazer com a outra diagonal a multiplicação, só que o sinal que eu encontrar aqui eu vou inverter. Eu gosto de já inverter antes, tá? É uma das formas de resolver. Como é que ficaria então? 5 vezes 1 dá 5. Menos vezes mais daria menos. Como é para cima eu inverto, vira mais. Se eu já faço a inversão, o determinante é só você juntar. Ficou menos 2 mais 5, que é igual a 3. Tem pessoas que não invertem e depois invertem aqui na fórmula. Eu sou acostumado a fazer desse jeito, eu acho mais prático. E se a matriz for de ordem 3, ou seja, a matriz 3 por 3, uma das maneiras de resolver é pela regra de Sarri. Eu já vi algumas pessoas falar Sarros também, a pronúncia é o que menos importa aqui. Qual que é esse método? Para fazer o determinante, por exemplo, dessa matriz 2, 1, menos 1, 0, 4 e menos 2, 3, 1 e 2, eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui na frente e vou fazendo multiplicações de diagonais. Começando aqui com a diagonal principal. Eu vou multiplicar 2 vezes 4 vezes 2, que vai dar 16. E vou fazer com as que estão ao lado, do mesmo jeito. 1 vezes 2 dá 2 vezes 3, 6, mais vezes menos dá menos. O sinal que eu encontrar, eu deixo, como está para baixo. Menos 1 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. Vou fazer a mesma coisa agora, só que para cima. Todo sinal que eu encontrar, eu vou inverter. Esse é o grande segredo. Então, 3 vezes 4 dá 12, vezes 1 dá 12. Mais vezes menos daria menos. Está para cima, eu inverto, vira mais. Aqui, 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. Mais vezes menos vira menos. Como é para cima, eu inverto, então vou colocar mais. E 2 vezes 0 vezes 1 dá 0. Agora é só juntar. Ficou 16, menos 6, mais 0, mais 12, mais 4, mais 0. Só para vocês verem como que eu junto. O resultado disso aqui dá 26. Algumas questões podem cobrar que vocês conheçam algumas propriedades. Então, vou apresentá-las aqui rapidamente para vocês. Primeira propriedade. Se os elementos de toda uma fila, que pode ser tanto uma linha quanto uma coluna, todos eles forem iguais a 0, o determinante já é 0, não precisa nem fazer. Se essa matriz tiver duas filas paralelas iguais, ou seja, ou duas linhas ou duas colunas, nem precisam ser em sequência. Se elas forem iguais, com os mesmos elementos, o determinante também será 0. E mesmo se ela for proporcional, então eu tenho uma certa coluna e tenho uma outra com os mesmos valores, só que multiplicados por 2, todos eles, também vai dar 0. Outra regra importante, se eu multiplicar todos os elementos de uma fila, ou seja, só de uma linha ou só de uma coluna, por um certo número, o determinante será multiplicado por esse número. Isso aqui eu vou mostrar como funciona. Se eu pegar o determinante dessa matriz aqui, que eu já até fiz, vai dar 3. Ou seja, det A igual a 3. Agora, se eu pegasse essa mesma matriz e multiplicasse, por exemplo, toda a primeira linha por 3, então ficaria 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, e a de baixo permaneceria. O determinante dela seria 3 vezes o determinante A, ou seja, seria 9. Depois vocês podem fazer para conferir.
A outra propriedade diz que o determinante da matriz produto é igual ao produto dos determinantes. Gente, isso aqui é ótimo. Por quê? Porque eu fazer o determinante aqui de A e B não seria difícil. Já até fiz, o do A deu 5, o do B deu menos 6. Agora, se eu precisasse do determinante do produto e não houvesse a propriedade, eu ia ter que fazer todo aquele produto. Lembra como é mais complicado? Toda uma linha por toda uma coluna, para depois tirar o determinante. Mas eu não preciso. Por quê? Se eu tenho do A e do B, o determinante da multiplicação é a multiplicação dos determinantes. Ou seja, é só pegar 5 vezes 6, que vai dar menos 30, sem a necessidade de ter feito a multiplicação nesse caso. Temos ainda que o determinante de uma matriz inversa é o inverso do determinante. Então, se eu fizer o determinante dessa matriz A, eu já até fiz, ela deu 8, e eu precisasse fazer o determinante da inversa dela, eu não precisaria encontrar a inversa, que é um pouco mais difícil. Bastaria saber a propriedade. Seria 1 sobre 8, que é o inverso do determinante de A. E a regra F eu considero também bem importante se eu multiplicasse toda uma matriz por N. Lembra que eu já fiz o caso em que eu multiplicava apenas uma linha ou uma coluna? Né? Agora aqui não, eu estou multiplicando toda a matriz por um número K, e essa matriz tem um certo índice N, é o mesmo que multiplicar o resultado da determinante da matriz por esse fator K elevado a N. Então olha esse exemplo. O determinante de A aqui é 3. Até fiz em outro momento. Agora, se eu multiplicasse toda essa matriz por 3, eu teria uma matriz 3A, tá? Que seria 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 5, menos 15, e 3 vezes menos 1, menos 3. Se eu fosse fazer o determinante dela, bastaria, se eu não quisesse fazer, claro, bastaria saber a propriedade. O K aqui seria 3, porque eu estou multiplicando por 3, e o N é 2, porque ela é uma matriz quadrada de ordem 2. O que vai ser o determinante de 3A? Vai ser 3 ao quadrado vezes o determinante de A. Ou seja, seria 9 vezes o determinante de A, que é 3, que daria 27. Eu não precisei nem fazer aqui. Porque às vezes ela é um determinante maior, é tipo 3 por 3. O 2 é muito fácil, mas se ela fosse maior? Né? E se eu nem tivesse todos os dados? Então, na verdade, isso aqui me ajuda a resolver questões de forma mais direta. Vamos, inclusive, resolver aqui uma questão de concurso utilizando essa última propriedade. Sejam A uma matriz quadrada de ordem 2 e B uma matriz quadrada de ordem 3, tal que o determinante de A vezes o determinante de B é igual a 1. Quero saber o valor do determinante de 3A multiplicado pelo determinante de 2B. Olha, gente, o que é o determinante de 3A? Como eu estou multiplicando A por 3, então o K é 3. E se o A é uma matriz quadrada de ordem 2, o N é 2. Então, pela nossa regra K elevado a N, ficou 3 ao quadrado vezes o determinante de A. Ou seja, 9 vezes o determinante A. Ora, eu não sei qual é o determinante de A, então eu deixo desse jeito por enquanto. Ele quer depois o determinante de 2B, né, para poder multiplicá-los no final. O que seria o K aqui? O número pelo qual eu estou multiplicando, que é 2. E o que seria o N? A ordem da matriz. A matriz B é de ordem 3, então o N é 3. Pela fórmula K elevado a N, seria 2 elevado a 3 vezes o determinante de B, que daria 8 vezes o determinante de B. Só que o que ele pediu, na verdade? Ele pediu o determinante de 3A vezes o determinante de 2B. Então, isso aqui vai ser 9 vezes o determinante A, que eu já fiz isso aqui, multiplicado pelo 8 vezes o determinante B. Posso multiplicar 9 vezes 8, que dá 72, vezes o que sobrou, det A vezes det B. Acontece que o determinante de A vezes o determinante de B ele já me deu, vale 1. Então, ficou 72 vezes 1, que é igual a 72. O resultado, que é o gabarito dessa questão, está na letra D. Em relação a sistemas lineares, vamos entender que é quando você tem equações do primeiro grau, com uma certa quantidade de equações ou com certa quantidade de incógnitas. Resolver o sistema seria encontrar valores para essas variáveis que faz com que todas as equações se tornem verdadeiras. Bom, vamos começar falando do sistema que tem duas equações e duas incógnitas. Normalmente a gente trabalha substituindo ou fazendo o método da adição ou o método da comparação. Estou sugerindo aqui. Se tiver mais equações e mais incógnitas, mas se você conseguir relacionar duas a duas, dá para usar isso aqui também, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Esse caiu no concurso do Banco do Brasil de 2015.
Cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, pede ao gerente um saco de moedas. Em cada saco, o número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25 centavos. O número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Para cada R$ 75 em moedas de 50 centavos no saco de moedas, quantos reais haverá em moedas de 25? É um enunciado com bastante informação, nós vamos dar nome para cada coisa. Vamos criar letras, na verdade, fazer uma espécie de modelagem. Bom, nós vamos selecionar aqui, então, moedas de 10, que é o número de moedas de 10 que eu vou chamar de X. Moedas de 25, o número delas, eu vou chamar de Y. E o número de moedas de 50 centavos eu vou chamar de Z. E a partir daí eu vou verificar as relações que ele me deu. Ele fala que em cada saco, o número de moedas de 10 centavos, que é X, é o triplo do número de moedas de 25. Então eu posso dizer aqui que o meu X é 3 vezes o de 25, que é Y. Além disso, o número de moedas de 50, que é Z, é metade da de 10. A de 10 não é X, então é X dividido por 2. Depois ele quer relacionar a quantidade de moeda de 50, que é Z, pelas de 25, que é Y. Eu tento achar uma maneira de relacionar o Z com o Y. Vou usar o método da substituição. Se eu sei que o X é 3Y, eu posso substituir na de baixo. Então eu vou dizer que o Z, na verdade, é 3Y sobre 2. Bom, a partir daqui eu vou conseguir desenvolver a minha questão. Ele fala que a cada R$ 75 moeda de 50 centavos. Vou criar uma regrinha de 3 aqui, que na verdade se eu tivesse uma moeda só, eu teria 50 centavos. Eu vou ter uma quantidade Z, né, que é o que eu quero descobrir, para dar R$ 75. É só aqui multiplicar cruzados, são diretamente proporcionais. Eu vou descobrir que na verdade o Z é 75 dividido por 50 centavos. Tá, isso aqui vai dar 150 moedas. Ótimo, então já sei que nesse saco aqui eu teria, em teoria, 150 moedas de 50 centavos. Agora eu tenho a relação entre o Z e o Y. Eu vou substituir o Z por 150. Se Z é igual a 3Y sobre 2, eu sei que 3Y sobre 2 é igual a Z. Ou seja, 3Y sobre 2 é igual a 150. Vou passar esse 2 multiplicando. E vou passar o 3 dividindo. Então, deu 300 sobre 3. Eu sei que eu vou ter 100 moedas de 25. Quase pronto. Ele não quer saber quantas moedas de 25, ele quer saber quantos reais. Agora ficou fácil. Se eu multiplicar 25 centavos pela quantidade de moedas que eu tenho, eu vou descobrir que isso aqui vai dar R$ 25 em moedas de 25 centavos. Então, o gabarito da questão está na letra B. Para resolver sistemas com 3 equações e 3 incógnitas, eu vou sugerir a regra de Cramer. Eu vou mostrar no exemplo prático daqui a pouco, mas eu vou só apresentar aqui as fórmulas. O x é o dx sobre d, o y é o dy sobre d e o z é dz sobre d. O que é isso? Quando eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, eu consigo transformar em matriz. Se eu não considero os termos independentes, eu tenho essa matriz D, que a gente chama de matriz incompleta. Se depois eu vou trocando a coluna do x, os coeficientes do x, pelos termos independentes, eu tenho o dx. Se eu troco do y, eu tenho o dy. Se eu troco do z, eu tenho o dz. Reforço que eu vou mostrar isso na prática, na sequência, com um exemplo que vai ficar melhor. Mas antes disso, precisamos entender. Se eu calcular esse d, que eu chamei de matriz incompleta, quando eu não considero os termos independentes, só os coeficientes de x, y e z, e ele der qualquer valor que não seja zero, vou dizer que esse sistema é possível e determinado. É possível encontrar uma resposta. Mas tem vezes que o D dá zero. Aí eu tenho duas possibilidades. Se o meu D der zero e o determinante de qualquer outra não for zero, o sistema é considerado impossível. Ele não tem resposta. Agora, se o D for zero e todos os outros forem zero, se tiver solução, que nem todas têm, aí ela é indeterminada. É como se ele tivesse infinitas respostas. Só lembra aí da teoria que vai me ajudar a resolver o exercício da sequência. Esse caiu no concurso Liquigás 2012. Para que o sistema linear x menos 2y mais 3z igual a 4, menos 2x mais 7y igual a menos 1, e x mais y mais 9z igual a k seja impossível, o valor de k deve ser diferente de. Gente, para ser impossível, primeiro aquela matriz D, que é a matriz incompleta, tem que dar zero. Vamos conferir até para poder mostrar como calcula. Vou pegar só os coeficientes do x. Na primeira ele é 1. Na segunda, ela é menos 2.
e na terceira ele é 1, porque seria então 1x. Coeficientes do y. No primeiro é menos 2, no segundo é 7 e no terceiro é 1, porque é um y. Coeficientes do z. No primeiro é 3, no segundo eu não tenho, porque eu não tenho termo z, então eu ponho 0, e no terceiro é 9. O que eu estou fazendo, gente? Por enquanto, desconsiderando a existência desses termos independentes que estão depois da igualdade. Isso aqui, como eu falei, foi o que eu chamei de d. Além disso, pela teoria, esse d tem que ser 0, porque se ele fosse diferente de 0, o sistema nunca seria impossível. Então eu vou resolver aqui pela regra de Sarri, vou repetir aqui as primeiras colunas e vou fazer aquelas multiplicações. Diagonal principal, 1 vezes 7 vezes 9 dá 63, menos 2 vezes 0 vezes 1 dá 0, e 3 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 6. Aqui para cima, 3 vezes 7 daria 21 positivo, como é para cima eu inverto. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. E 9 vezes 2 vezes 2 dá 36. Daria positivo, mas para cima eu inverto, deu negativo. O fato é que se eu pegar 63 menos 6 menos 21 menos 36, vai dar 0. Gente, isso aqui foi só para conferir mesmo, tá? Claro que teria que ser, que senão o exercício não teria resposta. Mas eu aproveitei para explicar para vocês como calcula esse d. Agora, se eu escolher um deles, vamos supor o x, e quisesse fazer o dx, aí eu substituiria essa primeira coluna, coeficiente de x, por esses termos que estão aqui depois da igualdade. Tá? É assim que a gente faz. Para achar o dx eu troco o x, os coeficientes do x. Para achar o dy eu trocaria do y. Para achar o dz eu trocaria do z. Só que eu não vou precisar fazer todos. Por quê? Só o dx me resolve. Então, se eu trocasse aqui, a primeira coluna viraria 4 menos 1 e k. E as outras eu repetiria. Menos 2, 7 e 1. 3, 0 e 9. O determinante disso daqui eu vou fazer regra de Sarri. Vou repetir as duas primeiras colunas. E vou desenvolver as multiplicações diagonais. Então, vou ter aqui 4 vezes 7 vezes 9, que dá 252. Menos 2 vezes 0 vezes k, que dá 0. 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3, negativo. Aqui para cima, k vezes 7 vezes 3 daria 21k positivo. Como é para cima, eu inverto, virou menos 21k. 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. E 9 vezes 1 vezes 2 daria 18. Menos vezes menos daria mais. Como é para cima, eu inverto, vira menos. Ora, gente, já garanti que o d é 0. Para ser impossível, eu tenho que garantir agora que, por exemplo, esse dx não seja 0. Ou seja, que 252 menos 3 menos 21k menos 18 seja diferente de 0. Então, vou ter que menos 21k, aí vou ter 252 menos 3 menos 18 dá 231 positivo. Que isso seja diferente de 0. Esse 231 vou passar subtraindo para o outro lado. Posso multiplicar por menos 1, eu inverto todos os sinais. Fiquei então que 21k tem que ser diferente de 231. Passo o 21 dividindo. E aí eu cheguei na resposta. O k tem que ser diferente de 231 dividido por 21. O k tem que ser diferente de 11. Essa resposta nós temos aqui como gabarito na letra A.